Arroba chá de manga. Imagina o que deve ser chá de manga. Sensacional, né? Chá de manga faz a seguinte pergunta. Para hashtag 12 horas nerds, como eu descubro raio de um círculo inscrito em um triângulo? Belíssima pergunta, na qual irei dividir em 3 casos. Vamos lá? Já acabou, Jéssica? Foi. Olha a pergunta. Vamos ser cara zebra, né? Isso aqui vai ser dividido em duas... Esse momento, essa pergunta aqui é excelente. Eu vou dividir em 2 tópicos. 3 tópicos, desculpa. Os 2 primeiros são para o Enem. O Enem cobraria triângulos desse tipo. Mas o terceiro exemplo, se não sei de onde chá de manga veio, vai que isso aí é prova pro Himalaia, altíssimo nível, e aí a gente vai fazer uma resposta mais elaborada, tá? A pergunta é a seguinte. Como é que eu faço para calcular o raio de um círculo inscrito em um triângulo? Inscrito é dentro do triângulo. Então vamos imaginar o primeiro caso. Primeiro caso em que o seu triângulo é equilátero, que é um caso muito comum, caiu na UERJ agora, o Enem cobrou no ano passado, né? Então vamos imaginar o seguinte, nós temos um círculo e nós temos um triângulo. Se esse triângulo for equilátero, esse raio representa uma parte da altura, que é 1/3 da altura, porque esse cara é um incentro, ele é um baricentro, ele é um ortocentro. Existe uma propriedade que divide isso aqui, ó, em 2/3 da altura, e esse pedacinho para baixo é 1/3 da altura. Então, se acontecesse isso, bastava você calcular a altura do triângulo equilátero, que tem uma fórmula maravilhosa, que é lado raiz de 3/2. Depois você jogava para cá e calculava 1/3. Acabou. Segundo caso, não menos importante, esse é só triângulo inscrito, né? Raio de um círculo inscrito. E é o contrário. É o círculo que está inscrito. Então vamos fazer o contrário. Agora o círculo está inscrito. Não tem o menor problema. A gente faz os 2 casos. Como é que eu calculo o raio desse círculo? Triângulo equilátero? Acabei de aprender, né? O raio do círculo inscrito é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Caiu no Enem. O triângulo equilátero. Oh, que maravilha. Que delícia, mamãe. Um brinde a você. Que delícia. E aí, então esse é o primeiro caso, tá? Repare, eu calculei o raio do círculo inscrito e o raio do círculo circunscrito, mas somente para o primeiro caso. Triângulo equilátero. Segundo caso, o Enem ama. Triângulo retângulo. Jéssica, deu para ler? Deu. Sempre fico preocupado com você. E aí nós temos agora que botar um triângulo dentro de um círculo e um triângulo fora. Cuidado, se o triângulo for retângulo e ele estiver dentro de um círculo, uma coisa maravilhosa que ocorre é que a hipotenusa é o diâmetro. Então, o raio desse círculo, o 2R é a hipotenusa, o raio é a metade da hipotenusa. Beleza? Isso se o triângulo for retângulo. E no outro caso, menos poderoso, que é quando o círculo está lá dentro. Opa! Como é que eu calculo esse raio aqui, querido? Que é igual a esse. Que é igual a esse. Esse raio vai ser calculado, que é igual a esse, por semiperímetro menos a hipotenusa. Então, o raio de um círculo, quando ele está dentro de um triângulo retângulo, é o seu semiperímetro, metade do perímetro, subtraído da hipotenusa. O Enem já cobrou isso. Beleza? Vou dar um exemplo fuleiro desse aqui, tá? Porque o Enem cobrou. Era assim o exemplo. O cara botou 6, 8 e 10. Perguntou o raio. Olha que aplicação instantânea. Perímetro é 10, 18, 24. Semiperímetro é 12. Hipotenusa é 10, 12 menos 10, raio 2. Beleza? Bem simples para triângulo equilátero e para triângulo retângulo. Agora, o último caso. Vai, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Foi. Esse sim, gente. Esquece Enem. Se você agora é de humanas, para um pouquinho, bebe uma água, vai contar lâmpada, porque agora eu vou voar alto. Agora eu vou para o Himalaia, agora eu vou para o pessoal da engenharia. Ok, vamos lá. Agora é o último caso, o mais difícil.
Terceiro caso, para um triângulo absolutamente qualquer. Um triângulo absolutamente qualquer, em que eu coloco um círculo fora dele, quero saber o raio. E um triângulo absolutamente qualquer, em que eu coloco um círculo dentro dele e quero saber o raio. Nesse caso, o raio é calculado pela seguinte forma. Usando a área, tá? A área desse triângulo é A vezes B vezes C, que é produto dos três lados, divididos por 4 raios. Então, a ideia para se calcular esse raio é, você teria que ter os lados, calcular a área e jogar dessa forma. Com a área e com os 3 lados, eu descubro o raio. Segunda possibilidade, como é que eu calculo o raio quando ele está dentro do círculo? Inscrito. Pelo mesmo motivo, usaria a área. A área é P vezes R, ou seja, a área desse triângulo é semiperímetro vezes o valor do raio. Então, eu teria que ter os lados, calcular o perímetro, calcular a área e depois descobrir o raio. Por exemplo, vou pegar muito pesado, Himalaia agora, 789. Eu quero 2 perguntas. Eu quero o raio do círculo dentro e quero o raio do círculo fora. Beleza? Himalaia, Alex. Primeira coisa que eu deveria saber, né? É como eu calcularia a área desse triângulo. Tem uma fórmula de Satanás que diz que só usa os lados. P menos A, P menos B, P menos C. Então, o que seria P? Semiperímetro. 16 mais 8, 24. Isso dá 12 o semiperímetro. 12 menos 9 dá 3, 12 menos 8 dá 4, 12 menos 7 dá 5. Essa é a área. Essa área deu, fazendo as contas, acredita em mim, 12 raiz de 5. Agora, eu vou descobrir esse raio. O raio do círculo inscrito, que de acordo com a fórmula, a área é igual semiperímetro vezes raio. Como a área é 12 raiz de 5 e o perímetro dele deu 12, semiperímetro deu 12, acabo de descobrir o valor do raio. Raiz de 5, que é o raio do círculo inscrito. Como é que eu descobriria o raio do círculo circunscrito? Usando uma outra fórmula. ABC sobre 4 raios. A área do triângulo é a mesma, não muda. 12 raiz de 5. 7 vezes 8 vezes 9, peguei pesado. 7 vezes 8 vezes 9 sobre 4R. Vamos cortar aqui, ó. O 8 cortar com 4 dá 2. O 2 cortar com 2 dá 6. O 6 cortar com 9, nem sei mais o que eu estou falando, dá 2 aqui. E aqui dá 3, já me achei. O R dá 21. Esqueci ninguém. 8 com 4 deu 2. Espera aí. Deixa eu fazer essa conta direito, que eu já me perdi aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. O 12 raiz de 5 é... Isso. Ai, ela me arrasa. Deu? Deu. No limite. Ó, vou passar pra cá. O R é... O 8 cortar com 4 deu 2. O 2 cortar com 12 deu 6. Vou deixar até assim. Mas aí corta 2, não? O quê? Eu vou cortar não, para não piorar minha vida. Vai ficar 7 vezes 18 sobre 6 raiz de 5. Agora sim. Dá 21 sobre raiz de 5. Que é 21 raiz de 5 sobre 5. Pronto. Número demoníaco, mas é o raio. Beleza?